Tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado às portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Ok? Os discípulos trancados, com medo. Por exemplo, sexta-feira mataram Jesus. E agora? Será que nós não vamos ser o próximo? Se matou o nosso mestre? E eles trancados. E Jesus agora aparece no meio deles. Jesus agora acalma eles. Olha, é de paz. Paz seja convosco. Sou eu, sou Jesus. Jesus já foi mostrando as mãos. Olha aqui os cravos aonde eu fui pregado. Olha aqui o lado aonde eu fui furado. E eles alegraram por conhecer que era o Senhor. Jesus agora disse: assim como o Pai me enviou, eu vou enviar também vocês, para vocês irem pregar o Evangelho. Só que vocês precisam de algo, que é o Espírito Santo. Aí soprou sobre eles o Espírito Santo. Só que aqui, irmãos, não era ainda em plenitude. Não é aquele poder do Espírito Santo que nós vamos considerar depois aqui. Mas eles estavam refrigerados com a graça e com o poder do Espírito Santo. Podemos perguntar: e antes, será que esse povo não tinha o Espírito Santo? O que vocês acham? Sim, tinham. Desde o começo do mundo, irmãos, o Espírito Santo agiu na vida do seu povo. Desde o começo do mundo. Lá em Gênesis, Deus falou assim, o meu Espírito não agirá para sempre com esse povo. Por causa de quê? O pecado estava aumentando demais. Deus falou: olha, eu vou tirar o Espírito do meio desse povo. Então significa que já havia. E Davi diz: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Senhor, dai-me alegria da tua presença. E lá em Números, Deus falou para Moisés: olha, eu vou tirar porção do teu Espírito e colocar nesses 70 homens. Então Moisés tinha um Espírito e foi colocado também nos 70 homens. E assim por diante. Então, irmão, sempre houve a atuação do Espírito Santo. Deus diz: eu vou trocar o coração desse povo, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e vou colocar o quê? O meu Espírito. E vou fazer que ande nos meus caminhos. Agora, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. E no final, no último dia, reuniu eles. E Jesus agora deu mandamento para eles. E agora deu ordens: vocês não ausentem de Jerusalém, até que do alto sereis revestidos do poder. Está em Atos capítulo 1, a partir do 5. E depois Jesus diz assim: e vocês vão ser minhas testemunhas. Só que antes de Jesus falar: vocês vão ser minhas testemunhas, Jesus diz assim: olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vamos ler o texto? Atos capítulo 1, a partir do 5. Quem encontrar, leia para nós. 5 a 8. Porque na verdade, quando batizou em água as coisas que deveriam batizar, serei batizado no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que pararás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis
receber poder. Fique em Jerusalém, não ausente. Não vai demorar muito. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. E depois que vocês receberem o poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Irmãos, Jesus deu para os discípulos uma missão aparentemente impossível. Como é que os discípulos agora iam por todo mundo pregar o Evangelho? Se eles sabiam falar simplesmente a língua deles, um exemplo, e mal a língua deles. Só que agora, antes da missão, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E aí vão ser minhas testemunhas. Quem qualificaria os discípulos para o trabalho seria o Espírito Santo. E aí nós conhecemos a história do dia de Pentecoste, 10 dias depois dessa mensagem, 10 dias depois, estavam reunidos e foram revestidos do poder. E começaram a falar em outras línguas. Irmãos, hoje, no mundo religioso, só é batizado com o Espírito Santo quem fala língua estranha. Isso é antibíblico. A Bíblia não aprova isso. Porque aqui não era língua estranha. Eles falaram, nós estamos entendendo. Não são galileus? E por que nós estamos entendendo essa mensagem? Eles estão pregando, nós estamos entendendo. Então não era estranho, eles estavam entendendo. Aquilo ali, irmãos, era porque a necessidade do momento para a pregação do Evangelho no mundo todo, eles precisavam do dom de língua. Olha só, eles tiveram o dom de língua, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de evangelizar, de expulsar demônios, de ressuscitar, até de ressuscitar pessoas. A gente conhece a história, Pedro ressuscitou Tabita, o que mais? Paulo ressuscitou aquele rapaz que caiu do prédio. E também, irmãos, eles eram transportados de um lugar para outro pelo Espírito. A gente conhece a história de Filipe. Filipe fez o trabalho, pregou ali para aquele eunuco. Quando concluiu o trabalho dele, o eunuco olhou, cadê Filipe? Sumiu. Filipe já apareceu em outra cidade distante, em Azoto, em outra cidade, e lá já continuou o trabalho. Isso aqui porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito de Profecia diz, irmãos, que o Evangelho foi pregado no mundo todo, em uma geração. Em uma geração. Na geração dos discípulos, eles pregaram o Evangelho no mundo todo. Paulo e Silas, depois Paulo e Barnabé, Pedro já com outro, e Mateus com outro, as duplas geralmente eram de 2 em 2. Um ia para uma cidade, outro ia para outra, outro permanecia em Jerusalém, e a mensagem era pregada. Os irmãos viram como que a ênfase, tipo assim, a coisa principal ali entre eles era pregar o Evangelho. Nós precisamos do refrigério do Espírito Santo diariamente. Nós vamos ler essa passagem do Espírito de Profecia. Eu, você, nós precisamos hoje ser batizados com o Espírito Santo. E amanhã também, todo dia. E as pessoas que estão sendo refrigeradas com o batismo diário do Espírito Santo vão receber a chuva seletiva. Quem não tem a chuva, não tem a experiência da chuva temporânea, não vai receber o Espírito Santo. Convencer do pecado. Como que nós sabemos que nós temos o Espírito Santo em nós? Um exemplo.
no momento que eu peco, eu sou tocado pelo Espírito Santo. Eu estou falando eu no coletivo, nós somos tocados pelo Espírito Santo. Eu creio que os irmãos já tiveram essa experiência. Falou uma coisa dura para alguém, uma palavra pesada com alguém, é como se fosse uma punhalada. Consciência pesa, a mente fica perturbada, parece que aqui dentro está cheio de, nós estamos cheios de tristeza, né? Angústia. Aquela palavra que você falou fica sempre repetindo, você fica ouvindo ela, olha, você falando aquela palavra para aquela pessoa. Quando você faz uma coisa errada, no momento também você é tocado. Quando você canta uma música ou age de qualquer forma errada, tudo que nós fazemos que é pecado, na hora nós somos tocados pelo Espírito Santo. Esse é o trabalho, convencer. Irmãos, vamos imaginar se a gente pecasse e as coisas acontecessem normalmente, natural, como que nada tivesse acontecido. Nós ia saber que pecamos? Não saberíamos que pecamos. Mas o trabalho do Espírito Santo é esse. Existem pessoas, irmãos, mais afinadas do que outro. Eu comparo com um violão, um instrumento afinadinho. Tem pessoas que às vezes ele só tem a consciência pesada se for mais além. E tem pessoas não. Uma palavra que ele fala com alguém já toca. É como se tivesse afinadinho aquele instrumento. Qualquer deslizo já mostra que está desafinado. Isso é bom. Sabia? Isso é bom. Significa que nós temos o Espírito Santo na nossa vida diariamente. Significa que o Espírito Santo está preocupando com nós, está nos mostrando, nos convencendo, dizendo aonde nós erramos, nos conduzindo. Além de mostrar, irmãos, o pecado, outra missão do Espírito Santo é guiar na verdade. João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo nos guia na verdade. Vamos ler esse verso? Quem encontrou? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ok. Os irmãos viram? O Espírito da verdade. Por que abriu um parênteses? Espírito. Não falou assim, quando vier o Espírito. Não. Falou, é o de verdade. Porque tem o de Mentira. Tem o espírito de mentira. Eu vi isso nas igrejas. Isso. Irmãos, quando você vai falar, eu vou para Belém, você tem que falar do Pará. Porque tem 2 Belém. Eu vou para Pará de Minas. Existe uma cidade chamada Pará de Minas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Eu vou para o Pará. Aí qual? É o que Jesus disse aqui, ó. Quando vier o Espírito. Aí abre um parênteses. De verdade. Porque tem outro. Existe o Espírito de mentira. Qual que seria o trabalho do Espírito de verdade? Qual seria? Aqui nesse caso, guiar na verdade. E é em qualquer verdade? Em toda a verdade. Vamos. Uma das características da Igreja de Deus é ter toda a verdade. Toda a verdade. Não é um pouco e outro pouco, não. Porque o espírito do mal, ele também guia o povo na verdade. Mas é numa meia verdade. Porque ele sabe que se a gente seguir metade, nós estamos seguindo 2 senhores. E não podemos agradar 2. Deus não aceita a obra feita pela metade. Jeremias 48:10. Maldito o que fizer a obra do Senhor pela metade, relaxadamente, fraudulentamente. Mas o trabalho do Espírito é conduzir em todas as verdades. O inimigo, irmãos, ele pegou as verdades e distribuiu nas igrejas. Existe a igreja que tem a verdade no vestuário.
mas não tem a verdade dos mandamentos? Já existe a igreja que tem a verdade dos mandamentos, mas não tem a verdade da saúde, da reforma de saúde? Às vezes tem a verdade dessa e dessa, mas já não tem a verdade do casamento vitalício. Mas a igreja, que é conduzida pelo Espírito, diz que guia em toda a verdade. O que é verdade, e a palavra diz que a igreja de Deus ela é coluna e firmeza da verdade. Ok? Vamos ver mais outra coisa? Capítulo 14, 26. Além de convencer do pecado, guiar na verdade, o que faz mais? Pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele ensina e faz lembrar. Irmãos, a gente lê uma coisa, uma mensagem, aqui, na palavra, Bíblia, Espírito Profecia, e você esqueceu. E na hora, no momento que você precisa, principalmente quem está evangelizando, sempre precisando de um texto para mostrar, vem o texto, irmãos. Vem o texto. Quem é que mostra? O Espírito Santo. Ele faz lembrar, ele mostra. Aconteceu comigo uma experiência, quando eu cheguei em Minas, no início, ainda não tinha muita experiência, nos primeiros meses da obra, ainda não tenho, mas naquela época era bem menos. Eu fui dar um estudo para um casal adventista que estava vindo para a igreja. E ele levantou uma questão, um ponto. Irmãos, e eu sabia do texto, eu já tinha lido o texto no Grande Conflito, mas eu não sabia onde estava a página. Na hora, Senhor, como é que eu vou achar aquela página para me mostrar para esse irmão que é a resposta do que ele está me perguntando? E ele abriu o texto no Grande Conflito e apresentou um texto. O texto era aquele, irmãos, os 144 mil vivos. Mais ou menos assim. Por que os 144 mil vai estar vivo? Aqui está falando. E o texto é a ressurreição parcial. Ali explica detalhadamente. Mas eu não sabia onde estava. Eu ia achar, mas eu tinha que olhar, sem experiência e tal. E naquela hora eu orei, Senhor, me mostra, Senhor. O que eu vou fazer agora para me mostrar aquele texto? Irmãos, interessante. Esse irmão estava com o livro aberto, e sem mais sem menos ele bateu a mão no livro, fechou. Aí ele pegou e abriu, e começou a ler a página que eu precisava. Ele começou a ler. Quando ele leu a página, eu conheci o texto, mas não sabia onde estava, eu corri lá e olhei página. Pronto, só isso. Página tal. Aí ele começou a ler, não, irmão, nem esse aqui não. Aí ele folheou de novo, achou a página que ele estava lendo, aí contestou tudo, e depois falei, irmãos, vamos ler a página tal, vamos ler tal página, lá vai explicar isso aqui. Aquela página que ele me mostrou, que eu não sabia aonde estava. Eu lembrei desse texto que nós lemos, o Espírito Santo nos fará lembrar, vai ensinar. E nessa hora aqui, irmãos, ele me mostrou. Ele fechou o livro e abriu o livro na página que eu precisava, fez a pessoa ler e eu entendi a página. Então isso aqui é o trabalho do Espírito Santo. O que mais ele faz? O que mais o Espírito Santo faz? Consola, dá testemunho de Cristo. Capítulo 15, verso 26. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo, nos convence, nós já falamos, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo nos convencendo, a Bíblia diz assim: se a vossa consciência vos condena, maior é Deus. Deus também. Agora, se a vossa consciência não condena, Deus também não condena. Vamos ver esse texto? 1 João,
capítulo 3, 20 e 21. Vamos ver esses dois versos. João, o quê? 3, 20 e 21. Quem achou? Pode ler. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Até 21. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Tem uma tradução aí de vocês que fala consciência? Alguém de vocês tem? Alguma tradução? Consciência? Tem Bíblia que fala consciência e tem Bíblia que fala coração. Se a vossa consciência nos condena, é porque Deus está condenando. 1 João 3, 20 e 21. Irmãos, qual que é o segredo para nós sabermos se estamos ou não com Deus? Qual que é o segredo? Quem é dirigido pelo Espírito Santo? Quem é dirigido pelo Espírito Santo? Qual é o segredo? É a consciência tranquila. É a consciência tranquila. Vocês já viram que às vezes acontece de você passar 1, 2, 3 dias com a consciência martelando, sabe, pesada, te acusando. Então é tipo assim, você não está em paz com Deus. Se você morrer naquele momento, ou se você for chamado no livro lá do registro do céu, do juiz investigativo, com a consciência pesada, você tem pendência. Agora, quando você joelha, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você vai lá, reconcilia com o irmão, aí você volta tranquilamente, você foi perdoado. Às vezes, irmãos, a gente levanta da oração confortável. Você já levanta aliviado. Então significa que você foi perdoado, Deus te aceitou e você está em paz com Deus. Você está sendo aceito por Deus. Então, o segredo é o quê? A consciência tranquila. Irmão Alexandre, vai falar? Aqui na versão das duas, Coração. Tem versão que fala consciência. Aqui está falando coração, nossa mente perturbada. É o coração-mente. Nossa mente perturbada. Vamos fazer uma reflexão, cada um individualmente? Estamos em paz com Deus? Ou a nossa consciência está nos acusando? Tem alguma coisa que eu faço que a minha consciência está me acusando? Que eu preciso resolver? Irmão, se tiver, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, joelha, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Os irmãos sabem qual era a preocupação de Paulo? Atos capítulo 24, verso 16. Olha só. Essa era a preocupação de Paulo, concernente à consciência. O que ele disse? 24, 16. Alguém que encontrou leia? Procure sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Uma consciência sem ofensa. Uma consciência tranquila. Tem uma tradução que fala consciência tranquila? Consciência pura. Limpa. Sem ofensa. Tranquila. Uma consciência limpa. Diante de quem? Diante de Deus. Diante de Deus e diante dos homens. Esse aqui deve ser o nosso dia a dia. E se a minha consciência pesou hoje, eu não devo ficar aliviado enquanto ela não ficar limpa, não ficar tranquila. Oração, reconciliação, e buscar a Deus e assim por diante. E a Bíblia diz, irmãos, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Então isso diz assim, você é filho de Deus. Por isso que a sua consciência está perturbando. Por isso que Deus está falando com você.
Isso é o refrigério do Espírito Santo. Cada dia é o Espírito Santo em nós, nos limpando, nos tirando o que não presta e mostrando aonde nós estamos errando e nos conduzindo, nos guiando na verdade. Nós vamos ver sobre o batismo do Espírito Santo. Os discípulos tiveram, antes dos discípulos serem batizados, o povo era dirigido pelo Espírito. Depois, eles receberam o refrigério do Espírito. E aí hoje nós estamos no refrigério do Espírito. Estamos cada dia sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas não é ainda o poder que vai vir. E agora, Deus vai mandar o Espírito Santo no poder máximo que já existiu na terra. Mais do que nos dias dos apóstolos. Os resultados vão ser mais ainda. Olha só, nós temos uma missão. Qual a missão? Enquanto o Evangelho não for levado no mundo todo, não vai vir o fim. Mas é qualquer Evangelho? O texto diz como? O Evangelho eterno, Mateus 24:14. O Evangelho do reino. Não é o Evangelho, porque o Evangelho, irmão, já está no mundo todo. E por que Jesus não veio? Porque não é o Evangelho eterno. Então, o povo de Deus vai receber porção dobrada do Espírito. E aí vai sair pregando em toda parte do mundo. Nesse livro Atos dos Apóstolos, na página 55, diz assim, 54 e 55. É certo que o tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços enviados por consagrados crentes sobre a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações de seu favor divino. Sobre a figura da chuva temporã e serôdia que cai na terra, orientais nos tempos da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação da graça espiritual, que era em medida extraordinária a igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo, a primeira chuva, ou a temporã. Glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada na verdadeira igreja. Ao viziar-se o fim da ceifa na terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da seara no tempo da chuva serôdia. Em resposta, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água. Ele fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. A menos, porém, que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para a ceifa. A menos que mantenhamos as lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempo especial de necessidade. Tão somente os que estão recebendo constantemente novo suprimento de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e à capacidade de usar esse poder. E aqui continua. Irmão, só as pessoas que estão sendo refrigeradas com o Espírito Santo todo dia vai receber a chuva serôdia. Nesse outro livro, Serviço Cristão, página 250,
253, diz assim, ó. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Nós precisamos cada dia pedir o batismo diário do Espírito Santo, cada dia. E pedir também o batismo com a chuva serôdia. Diz assim, ó. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Cada um de nós. Irmão, nós já estamos fazendo isso? Nas nossas orações, Senhor, nos batiza com o teu Santo Espírito. Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito hoje. Aqui diz que nós precisamos pedir diariamente. Ó, grupos de obreiros cristãos devem se reunir com planejar e executar sabiamente. Especialmente, deveriam eles orar para que Deus o batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários. Estamos fazendo isso? Senhor, abençoe os missionários. Senhor, abençoe. Irmãos, hoje não se ora mais pelos contentores. Antigamente, Senhor, abençoe os pastores, os obreiros e os contentores. Quantas vezes a gente ouvia essas orações? E hoje, às vezes não ora nem mais, nem pelos obreiros, nem para que eles possam receber o poder e levar. Ó, afastem os cristãos toda dissensão, entregue-se a Deus para a obra da salvação dos perdidos. Peça com fé a promessa, a prometida bênção, e ela há de vir. E se nós tivermos, irmãos, uma dissensão, um inimigo, uma divisão, a igreja precisa estar unida em fervor, em amor, em trabalho. Vocês já viram como é que está a igreja no trabalho? Vocês já viram? Sábado à tarde? Quantos sai para trabalhar? Quantos? Pouquinho. Aí vai dormir, aí WhatsApp, Facebook, né? Coisas que no sábado poderiam ser tiradas, sabe, irmãos? Face, WhatsApp, deixa no outro dia. A não ser que seja para mandar uma mensagem missionária, não para você ficar acompanhando aquelas redes sociais do dia a dia. Você tem 6 dias para isso. Aí as pessoas não fazem isso, não trabalham. Irmãos, o texto para concluir diz assim, ó, página 253. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual iluminará a terra toda com a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência, que seja ser cooperadores de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Deus, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante o derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Esse texto ele é profundo, irmãos. Deus ele está ansioso para derramar o seu Espírito, mas não vai fazer isso enquanto a maior parte da igreja não estiver cooperando com Deus em tudo. Cooperando no trabalho missionário, cooperando na consagração, no batismo diário, e etc. Em todos os pontos. E o inimigo, sabendo disso, vai retardando, vai colocando letargia, preguiça, e o povo vai levando as coisas normalmente. Vai chegar o momento que a maior parte se prepara, Deus manda o Espírito sobre a maior parte, e o resto se perde. Se Jesus vier hoje, irmãos, metade da nossa igreja não está preparada. Com esse texto aqui, ó, enquanto a maior parte não estiver cooperando, não estiver do lado de Deus, Deus não manda o seu Espírito. E por que não mandou ainda? Porque tem menor parte. Porque não tem metade. Aí o dia que a metade mais Deus manda o Espírito Santo. E onde é que fica os 59%, os 49%? Tem texto, irmão, no
espiritualpsia, nós até estudamos na lição, diz que Satanás coloca a pessoa na igreja. Lembra? Quando nós estudamos sobre as parábolas e falamos sobre o joio e o trigo, Satanás coloca a pessoa na igreja para atrapalhar a obra. Aí as pessoas ficam olhando nas pessoas. Olha, mas fulano fez, eu vou fazer também. Fulano ali está fazendo, eu vou fazer. Fica se espelhando. Isso aí é para atrapalhar, para confundir. E daí a pouco as pessoas lá de fora, olha a igreja, diz que é a igreja de Deus. Olha lá, a igreja de Deus. E com isso a obra vai retardando. Vai ganhando tempo. As almas se perdem. Nós ficamos aqui nesse mundo sofrendo por mais tempo. Jesus não volta, não conclui a obra. Onde é que está o segredo? Se todos nós, individualmente, eu, Geraldo, Sari, Caim, Paulinho, cada um aqui, não vou falar o nome de todo, mas cada irmão se colocar ao lado de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito, e se colocar na obra, rapidamente Deus vai conseguir isso. Enquanto a gente não estiver olhando no outro, espelhando no irmão, espelhando em Cristo, e aí a obra. Irmãos, outro dia eu passei na feira hippie, Goiânia, quase 2 horas da tarde. Aquele tanto de barraca, sabe? Quem já foi lá conhece. É avenida, você perde lá dentro. Se você não tiver endereço, se alguém sumir do outro lado, não sabe onde encontra. Aí aquele tanto de barraca assim. Aí eu passei, fui lá. Com a meia hora eu voltei. O que aconteceu com as barracas? Sumiu tudo. Estava tudo limpo. Sabe o que eu vou explicar? Sabe o que aconteceu? Cada um desmontou a sua. Entendeu? Chegou a hora, eu desmontei a minha, a irmã, a outra, o outro. Cada um desmontou a sua e... Não tinha mais nada. Vamos trazer para a nossa mensagem de hoje? Se cada um preparar o seu individualmente, coletivamente é rapidinho. Vocês viram? Eu me coloco, o Paulinho coloca, a irmã Claudinha, o outro. Todos nós nos colocamos e buscamos a presença de Deus. E a nossa consciência está pesando, vamos ter a consciência tranquila, buscar alguma coisa que está errada, vamos colocar do lado de Deus, e aí Deus derrama o Espírito Santo, porque cada um fez sua parte individualmente, igual aqueles, a pessoa se fosse desmontar uma por uma, ia levar o quê? Mas alguém ali já tirou a lona, já tirou aqueles ferros, eu achei incrível, uma meia hora não tinha mais nenhuma, estava tudo limpo. Então, irmãos, que essa mensagem nos alcance, que Deus nos abençoe, nos ajude. Necessidade máxima é o quê? O Espírito Santo. Presença de Deus. Não afastar nenhum momento da presença de Deus. E o interessante, a hora que você afasta da presença de Deus, você sabe. Você sabe se está perto de Deus ou você está longe de Deus. Você afastou, você sente um vazio. A sua oração não é mais aquela oração. Aquele fervor não é mais o mesmo. Então, não vamos desconectar de Deus. É igual uma tomada, um ventilador. Desconectou, ele morre, ele para. Conectou. Jesus disse que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se estiver conectado, dá fruto. Se cortar, morre. Segredo: não sair da presença de Deus. Amém? Deus ajude.